Então, basicamente, pessoal, o que que eu queria chamar a atenção de vocês? Como é o nome dessa nossa reunião, Eduardo? Eu vou chamar essa reunião aqui de como você não ser enrolado pelo seu professor de linguagens. Por quê? Qual o grande problema? Às vezes você entra em uma sala de aula e eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com vocês. Você está vendo ali o professor dá uma matéria gigantesca, aí tu vai fazer o simulado, tu vai fazer a prova do Enem, parece que aquele conteúdo que foi dado em sala de aula, 90% dele parece ser inútil. Essa aula, ela é basicamente para você não ser enrolado com essa carga imensa de conteúdos que não vai ter um efeito prático. Você vai saber, eu chamo do padrão de relevância para a prova do Enem. Porque o objetivo desse nosso encontro de hoje é dar para vocês a luz daquilo que você tem que estudar para o Enem. Aquilo que você não pode deixar de estudar. Eduardo, tu tá me dizendo que eu não devo estudar, por exemplo, gramática? Não, não estou falando isso. Mas se você ainda não sabe a diferença, por exemplo, de uma reportagem e de uma notícia, não tem razão, não tem motivo para você ir estudar, por exemplo, a parte de regência verbal. Você só vai estudar uma coisa extremamente aprofundada, que tem um baixo índice de incidência, depois de estar muito bem nas áreas com maior prevalência. Essa é a nossa regra geral, beleza? Então, aqui, o que que eu preciso estudar dentro do Enem, Eduardo? Tu tem que se agarrar a isso daqui, que é a matriz de referência do Enem. É do onde é que eu encontro essa matriz de referência do Enem? Aqui é só você pesquisar no próprio Google. Vai lá, matriz de referência do Enem. Aí lá no site do INEP vai aparecer, é a primeira que aparece, tu vai encontrar isso daqui. Eduardo, essa matriz de referência, ela serve para eu estudar para quê? Eu digo que a melhor forma de você utilizar a matriz de referência é para a área de linguagens. Ah, Eduardo, para matemática ela não serve muito, não. Cara, até serve, mas para linguagens é onde está melhor identificado tudo. É onde tudo está muito bem encaixado. E aí, o que que acontece? Hoje eu quero que todo mundo saia daqui dessa pequena reunião sabendo o que a prova do Enem vai cobrar de vocês. Fechado? Podemos? Manda aí no chat. Edu, podemos iniciar. Mostra aí o que tu tem para mostrar. Olha só. Você vai perceber aqui, olha só, tu vai perceber aqui que quando a gente está falando da matriz de referência, nós temos o quê? Competência um, competência 2, competência 3, competência 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, 9 competências. Aí aqui já é a parte de matemática. Então, primeira coisa que eu quero que esteja na mente de vocês, tu não vai decorar, tu não vai memorizar, tu não vai pôr à mente essa matriz do dia para a noite. A gente tem que fazer o quê? Dissecar. A gente vai dissecar, Vitor, essa matriz de referência. Então, a primeira coisa que você sabe, que nós temos 9 habilidades. Então, eu vou colocar aqui de C1 até C9. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Desculpa pela letra feia, é porque minha letra aqui na, na lousa ela fica muito ruim, mas eu acho que vai dar para entender. Então, basicamente aqui, eu quero dissecar com vocês isso. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo o que é cobrado em cada uma dessas competências, tá bom? Na competência 1, Eduardo, o que que fala? Ó, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Pessoal, basicamente aqui eu gosto de chamar essa competência de quê? Eu gosto de chamar essa competência 1 de gêneros textuais. Eu digo que a competência 1 são os gêneros textuais aplicados na nossa vida real. Então,
o gênero textual aplicado na nossa vida real. Welcome to the real life. Bem-vindo à vida real. O Enem vai te perguntar algo relacionado à tua vida. Como assim, Eduardo? É aquela questão que ele vai te dar, por exemplo, um anúncio publicitário e ele vai te perguntar a função social daquele anúncio publicitário. É a questão que ele vai, por exemplo, te falar a respeito de uma tecnologia nova que surgiu, por exemplo, sei lá, o uso de um aplicativo de celular, e ele vai estar te pedindo como é que esse aplicativo de celular ajuda a resolver um problema social. Então, a competência um, gêneros textuais. A competência 2, Eduardo, eu chamo ela de LEM. LEM, Eduardo, o que que é isso? Língua estrangeira moderna. É a língua estrangeira moderna. Basicamente é o quê? É inglês e espanhol. Pronto, acabou. A competência 3, Edu. A competência 3 é a linguagem corporal, ou seja, são aquelas questões corporal, são aquelas questões relacionadas à imagem corporal, são aquelas questões relacionadas, por exemplo, à ideia, ao conceito de saúde, são aquelas questões de esporte, tá bom? Então, tudo isso dá na competência 3. Aí nós temos também a competência 4. A C4 é o que, Eduardo? A C4 é arte. A C4 é a parte da arte. A competência 5, ela é o meu xodó. Ela é a competência que eu mais gosto, ela é a competência que eu mais tenho, assim, um carinho enorme, que é a parte de literatura, beleza? É a parte de literatura. A C6, se você for ler, é, se você for ler lá na C6, o que fala talvez tu nem entenda, mas eu gosto de chegar aqui, Isadora, e já resumir. Eu já chamo a C6 de quê? De CCFP. Então, o que que é essa tal dessa CCFP? É coerência, é coesão, é função da linguagem e língua como patrimônio. Ah, Eduardo, é muita coisa. Coerência, coesão, função da linguagem e a língua como patrimônio. Então, já decore isso daí, que C6 é CCFP. Competência 6 é CCFP. A C7, pessoal, a C7 são os gêneros opinativos. Eu gosto de dizer que são as opiniões. É onde tu vai precisar dizer. Grande Tiago, rapaz, que satisfação ter você aqui, viu? Então, aqui a C7 são as opiniões, é onde você vai extrair dentro de um texto qual o objetivo do autor, qual o público-alvo, qual a opinião que ele emite dentro desse texto, qual é basicamente, além da opinião, você vai comparar os pontos de vistas de dois textos diferentes. Então, tudo isso daqui está dentro da C7. A C8 a C8 é o quê? É a parte de variantes linguísticas, mais a parte de norma padrão. Norma padrão. E a C9 são as TICs, é as tecnologias da comunicação e da informação. Aqui nas variantes, Eduardo, são aquelas variantes linguísticas diastrática, diacrônica, diatópica, a diamésica, diatática, todas aquelas variantes linguísticas. A norma padrão é você uniformizar o código linguístico. E as tecnologias, as TICs, tecnologias da comunicação e da informação, é justamente aquela parte que vai envolver as novas tecnologias. Então, resumidamente, eu entrego para vocês o quê? A matriz de referência, o que nós temos em C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Então, o conteúdo abordado pelo Enem é esse daqui. Mas sabe o que que me deixa extremamente puto, Camila? Sabe o que me deixa extremamente insatisfeito, Lívia? É, por exemplo, tu abre um material, tem uma grande plataforma aí, que na hora que tu abre o material deles, tem assim, interpretação textual. 33,3% é interpretação textual na prova do Enem. Sabe qual a sensação que passa? Não,
a gente vai jogar aí uns conteúdos para os alunos, e aí se eles forem bem, se eles forem bons alunos, eles vão acertar. Cara, isso daí não te ajuda em nada. Ah, mas eu não sei qual foi o conteúdo que cobrado aqui nessa parte da prova, então eu vou dizer que é a interpretação. Não, pelo amor de Deus. O Enem, ele te entrega, ele te mostra por meio das competências e habilidades aquilo que vai cair. São 30 modelos que se repetem na prova do Enem. 30. E aí, Eduardo, repete questão de algo de certa competência e habilidade? Repete. Se tu tem 30 modelos, então ali metade não, no caso, um terço da prova vai ser repetido, correto? Então tu tem um modelo padrão ali que sempre se repete, mas, por exemplo, questão de C5H17, que é a parte da literatura mostrando um valor social e humano. Geralmente se repete, cai umas 3, 4 questões na prova. Então, eu não queria falar apenas isso para vocês. Eu quero que vocês ganhem o quê? Um repertório para não ser enrolado dentro de sala de aula. Para o professor não chegar dando um conteúdo que a probabilidade de cair é diminuta e aí ele está mostrando para você como se aquilo fosse algo extremamente relevante. Por isso que esse nosso primeiro encontro, eu chamo ele de encontro de quê? De relevância. Por que encontro de relevância, Eduardo? Porque a partir desse momento eu te digo o seguinte, Edu, o que que eu mais tenho que estudar para a prova do Enem? Eu vou anotar de verde aqui para vocês. Tem 3 competências que tu precisa saber muito, mas muito mesmo. Competência 5, literatura. Porque, Eduardo, a recorrência de questões de literatura nos últimos anos é entre 7 e 9 questões. Então, questões de literatura estão tem muitas questões de literatura. Eduardo, mas eu preciso saber aquela literatura, de decorar todas as características das escolas literárias, saber em que ano o autor nasceu. Não, isso daí tu tá perdendo teu tempo. O Enem, ele não vai te cobrar isso. E se cobrar, vai ter lá no texto. O que o Enem de fato te cobra em relação à literatura? 3 coisas. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu acho essa parte de literatura tão importante porque literatura é a parte que eu vejo mais os alunos estudarem de maneira errada, sabe? Literatura, o que que vai acontecer? O que que vai ser cobrado? É a habilidade 15, é a habilidade 16 e a habilidade 17. Habilidade 15, estabelecer a relação entre o texto literário e o momento da sua produção, situando no contexto. Então, é você estabelecer uma relação entre o texto literário e o contexto de produção. Eu estou dizendo para você não estudar literatura de maneira clássica? Não. Por quê? Porque vai ser cobrado na habilidade 15. Vai ser cobrado sim, para você relacionar, por exemplo, um texto que foi escrito na época, sei lá, do Gonçalves Dias, ao contexto que ele vivia. Sim, vai ser cobrado isso de ti. Mas além disso, sabe o que é tanto, o que que é cobrado também? É para você relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Basicamente, pessoal, a habilidade 16, ela quer o que de ti? Ela vai perguntar, não de maneira assim, ei, o que que torna esse texto um texto literário? Não é isso. Sabe o que que ela vai te perguntar intuitivamente? Ela vai perguntar intuitivamente assim: o que que torna esse texto um texto literário? Mas ele vai perguntar dessa maneira, Eduardo? Não, tem algumas palavrinhas mágicas. O que torna esse texto, por exemplo, da Conceição Evaristo expressivo é. Isso é um enunciado de habilidade 16 da prova do Enem. Isso é um enunciado que se repete muito. Então, a palavrinha mágica, o que responde à habilidade 16 é expressividade. Eduardo, e o que é expressividade? É você dar um caráter simbólico à palavra. A palavra, ela não significa, por exemplo, caneta não significa mais caneta. Caneta significa uma nova dimensão. Ou então, por exemplo, tem um texto muito legal que é que foi o seguinte, olha só essa historinha como quanto que ela é legal. Basicamente reza a lenda que um rapaz ele queria vender um sítio.
ele estava pensando em vender o sítio e tudo mais. E aí ele não sabia muito bem como vender esse sítio. Tava ali meio, rapaz, como é que eu faço o anúncio desse sítio? Olha, a Isadora sabe. Exatamente, a Isadora tá ligada. E aí ele não sabia muito bem como é que fazia para vender esse sítio. E aí ele contatou um amigo dele. Esse amigo era nada mais, nada menos do que um poeta, um grande poeta da literatura brasileira, o Olavo Bilac. Simplesmente o Olavo Bilac. Simplesmente ele. E aí o Bilac, ele fez o seguinte, ele chegou lá e fez a escrita, fez o copywriting, por assim dizer, desse anúncio. Olha só o que ele escreveu. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. Eita, não era para dizer assim, vende-se um sítio de 300 hectares. Olha como já foi diferente a forma como ele falou, como ele chegou até a pessoa. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada por um sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Olha só, ele poderia muito bem chegar aqui com uma linguagem denotativa, correto? Mas ele foi o quê? O Bilac, ele foi expressivo. Ele tornou aquela linguagem simbólica, e é justamente isso que o texto literário faz. Agora, imagina aí, imagina, o que aconteceu? Meses depois, o Bilac, ele foi lá se encontrar com esse rapaz que queria vender o sítio. Vocês acham que esse rapaz vendeu o sítio? Vendeu não. O Bilac ficou, rapaz, mas eu fiz o anúncio lá para você, o que aconteceu? Falou o seguinte: olha só, eu estava querendo vender esse sítio só porque eu não sabia da preciosidade que eu tinha. A partir do momento que eu li o anúncio, o texto que você fez, eu percebi que não poderia mais vender esse sítio. E é justamente isso que a literatura faz. É justamente isso que o Enem vai te cobrar. Um texto, como é que ele pode se tornar o quê? Expressivo. O que é expressividade dentro de um texto? É a palavra ganhar caráter simbólico. Então, por isso que eu pausei aqui para falar de literatura, porque literatura, ela é muito importante você não estudar. Exatamente, Hudson. O Bilac é meu amorzão, eu amo Bilac. Ele é um parnasiano, inclusive, um poeta parnasiano, mas ele foge muito do que nós temos de ideia do parnasianismo. O parnasianismo, ele é muito arte pela arte. E aí, pessoal, não adianta você simplesmente estudar literatura decorando as escolas literárias, decorando cada característica. A característica, ela te ajuda, mas o Enem quer de ti o quê? Que você saiba ler muito bem um texto literário. E isso, como é que vai acontecer, Eduardo? Só se você tiver o contato. Só se você ler uma vez, errar, pensar que ele está falando uma coisa, aí você vem pedir ajuda. Edu, me ajuda a interpretar esse poema. Ajudo sim, vamos lá. Olha, a Hilda Hilst, que tem caído muito nas provas, né? A Hilda Hilst tá falando exatamente isso daqui nesse poema dela. Tá vendo? Aí você, meu Deus do céu, Eduardo, eu não tinha enxergado isso. Mas você só vai aprender texto literário, de fato, se você for atrás de ler, tá bom? Se você ler uma, duas, três. E Edu, eu posso fazer isso? Eu posso ler texto literário no momento que eu estou fazendo as questões? Sim, é o mais oportuno para vocês. Para quem vai fazer prova, eu recomendo muito fazer a leitura do texto literário por meio das questões. Muitos poemas principalmente. Eu não, já estou aqui numa fase que eu me dou ao luxo, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu me dou ao luxo de, por exemplo, todos os dias estar lendo aqui um pouquinho, tá lendo uma antologia poética. Isso daqui chega uma época da vida que a poesia entra no coração, não apenas para as questões. Mas só para a gente finalizar a parte de literatura,
Habilidade 17 é basicamente o quê? Você reconhecer os valores sociais e humanos dentro do texto literário. Eu digo que no funil, se a gente fosse fazer um funil aqui relacionado à parte de literatura, esse funil seria o quê? Seria basicamente isso daqui. Olha só, essa questão de habilidade 15, geralmente a maioria das pessoas acerta. A de habilidade 16 já fica ali na média. Alguns acertam, outros erram. Essa de habilidade 17, ela você tem que estar muito atento. Além de ler o texto literário muito bem, você precisa enxergar o simbolismo do texto literário. Você precisa, ó, na habilidade 16, ele pergunta por que que o texto é literário. Na habilidade 17, ele já pergunta o quê? O que que ele está querendo dizer com essa linguagem simbólica? É basicamente essa a diferença, beleza? Então, por isso que eu parei para chamar a atenção de vocês. Não aceite estudar literatura com um professor que simplesmente mostra para vocês características de escola literária. Como eu disse, literatura vai muito além de simplesmente saber características, tá bom? Além disso, Eduardo, o que mais é importante para o Enem? O que mais tem recorrência? Essa competência 1, tá bom? E essa competência de número 7. Essas três competências, C1, C5 e C7, você tem que estudar, você não vai estudar coisa extremamente difícil antes de saber o básico dessas três competências. E Edu, o que, que eu tenho que saber muito bem aqui na C1? Você vai precisar saber, nessa competência 1, um bloco de quatro blocos de gêneros textuais. Anota aí, pega teu caderninho e anota. Eu vou mandar até aqui no chat de vocês. Basicamente, você precisa saber esses quatro gêneros. Quais são eles, Eduardo? Gêneros narrativos, tá bom? Além dos gêneros, o que é um gênero narrativo? É aquele gênero textual que conta uma história. Além dos gêneros narrativos, os gêneros literários, beleza? Eu faço essa divisão. Ah, Eduardo, mas os gêneros literários, a gente não iria ver lá na literatura? Eu trago ele aqui também para a competência 1, por quê? Porque tu vai estudar muito mais a parte burocrática do gênero aqui. Então eu trago ele também para C1, tá bom? Os gêneros literários. Tu vai aprender o que é um gênero lírico, um gênero épico, um gênero dramático, um gênero satírico, tá bom? Saber toda a estruturação de um poema. Então isso está na competência 1 também. Narrativos literários, os gêneros publicitários, tá bom? Saber a questão da publicidade, o que é uma publicidade, como é que se divide uma publicidade. Ah, Eduardo, a publicidade tem o título informativo, persuasivo, mas também tem a imagem, tem o slogan, tem, por exemplo, além do slogan, tem o texto que ele é predominantemente expositivo e argumentativo. Tem que estar tudo isso na tua mente, tá bom? E além do gênero publicitário, logicamente, narrativo, literário, publicitário e o gênero jornalístico. Tu tem que saber a respeito jornalístico, deixa eu anotar aqui, pronto. Mandei aí no chat de vocês. O gênero jornalístico, que são a notícia, a reportagem, charge, cartoon, a resenha. Então, todos esses gêneros tu tem que estudar muito, mas muito bem, tá bom? E a competência 7, Eduardo, o que que eu vou saber aqui dentro dessa competência 7? Eu recomendo muito você estudar o que dentro dessa competência 7? São basicamente 4 habilidades. Habilidade 21, habilidade 22, habilidade 23 e habilidade 24. É basicamente a parte que pega opiniões, tá bom? Eu posso até fazer uma reunião separada com vocês só para a gente conversar sobre C7. Pode ser? Se vocês quiserem, eu posso fazer sim essa reunião, só para dissecar a parte de C7, tá bom? Então, basicamente, eu apresentei aqui para vocês as principais competências. Edu, competência de número 2. Meu amigo, tu vai ter 5 questões todos os anos. Depende da prova que tu escolhe, se é inglês ou espanhol. Então, isso daqui é fixo. Aí, vamos lá. Competência, deixa eu colocar até aqui de roxo.
Competência de número 3. Pessoal, competência de número 3, de 3 a 4 questões todos os anos. Competência de número 4, arte, de 3 a 4 questões todos os anos. Competência 6, 3 a 4 questões todos os anos. Competência 8, entre 4 e 5 questões todos os anos. Competência 9, entre 3 e 5 questões todos os anos. Então, tá aí a divisão de tudo aquilo que aparece. Ah, eu esqueci de falar, né? Aqui basicamente varia entre 6 e 8 questões, e aqui varia mais ou menos entre 7 e 9 questões também. Então, eu apresento para vocês aqui o que você não pode deixar de estudar. Porque a pessoa fica entrando em uma aula de interpretação textual o ano inteiro, o ano inteiro. Aí vai lá, estuda tudo de aqueles estudos malucos que às vezes tu sabe que nem vai cair. Aí tu deixa de estudar conceitos fundamentais lá da linguagem corporal. Aí tu erra uma questão de C3 que falava a respeito de quê? Que falava a respeito, sei lá, do conceito ampliado de saúde. Uma questão que tu errou, que era fácil, a tua TRI vai para onde? Vai lá para baixo. E, então, pessoal, na hora de organizar o seu estudo nesse ano, pelo amor de Deus, leva em consideração todos esses aspectos. Leva em consideração esse global. Eduardo, como é que tu faz a recomendação da divisão? Olha só, geralmente eu peço para vocês estudarem linguagens 2 vezes na semana. Por que 2 vezes, Eduardo? Porque eu sei que tu tem quem quer medicina, principalmente, quem quer um curso extremamente concorrido, não pode se dar ao luxo de estudar linguagem 5 vezes na semana. Mas eu sou real porque tem ciências da natureza, tem matemática, matérias extremamente difíceis. Mas eu sou realista. Tu precisa de 2 vezes na semana para linguagens. 2 vezes, 1 hora e meia cada dia, estudo muito bem feito, estudo muito bem direcionado. O que que eu faria? Na terça-feira, isso é Eduardo, digamos que eu estou fazendo meu cronograma, eu colocaria na terça e na quinta-feira. Aí olha só como é que eu faria. Eu faria da seguinte maneira. Na terça-feira, eu estudaria o quê? Eu estudaria C5 e C4. Por quê, Edu? Porque a parte de competência 5 e competência 4, tu vai concordar comigo que essas duas partes são relacionadas a uma linguagem simbólica, a arte, a literatura. Então, de certa maneira, tu vai estar colocando dentro do mesmo bloco coisas parecidas. Aí eu iria estudar todas as áreas da literatura. Começaria lá no quinhentismo, barroco, arcadismo, iria estudar o romantismo, iria estudar realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, naturalismo, pré-modernismo, iria estudar, passar por tudo aquilo, sem pressa. Mas eu iria mesclar isso daí com o quê? Com listas de questões relacionadas ao conteúdo contemporâneo, tá bom? Porque qual o grande erro? Às vezes você tá ali, vê todas as escolas literárias. Tu tem decorado que o Gregório de Matos, ele tem 5 modelos de poemas. Quais são os 5 modelos, Eduardo? Poemas lírico-amorosos, poemas religiosos, poemas satíricos, poemas filosóficos e poemas pornográficos. Pronto. Tu decorou isso. Tu sabe tudo da literatura clássica. Mas na hora que chega no Enem, cai um poema, por exemplo, da Estela do Patrocínio. Tu fica assim, meu Deus do céu, não sei nem quem é a Estela do Patrocínio. Pronto, acabou a prova aqui para mim. Por isso que eu te falo, mescla também com questões relacionadas à literatura contemporânea, tá bom? Beleza? Confirmado? Pessoal, inclusive, antes de falar da quinta-feira, quem puder tirar uma fotinha aí, colocar lá no Instagram e marcar a gente, eu ficaria extremamente agradecido. Isso daí já fortalece muito o trabalho para que eu possa trazer mais reuniões como essa daqui para vocês, beleza? Então, Edu, na terça-feira eu iria estudar C5 e C4 com ênfase em estudar uma escola literária, entender um texto literário, mas fazer também uma lista de questões relacionadas a questões diversas, inclusive a literatura contemporânea. Beleza? Aí, na quinta-feira, eu iria dar ênfase
para o quê? Na quinta-feira, eu iria dar ênfase para a competência 1 e para a competência de número 7. Uma semana eu iria estudar um gênero textual, um bloco de gêneros textuais, na outra eu iria estudar um bloco de opinativos. E aí, juntamente com, então eu iria incluir aqui a C1 e a C7. Aí, juntamente com essa C1 e essa C7, eu vou excluir aqui a C2 só porque é a parte de língua estrangeira. Mas aí, eu iria incluir também a C3 nesse dia, a C8 e a C9. Então, eu coloco bem aqui, C3, C8 e C9. Eduardo, não fica coisa demais, não? Não, não fica. Por quê? Competência 3, C6, claro, desculpa. Competência 3, 8, 9 e competência 6 são conteúdos com o quê? São conteúdos com uma matriz bem pequena, tá bom? São poucos conteúdos, C3, C8, C9 e C6. É aquilo que eu gosto de dizer, em uma tarde tu já consegue resolver. Olha aí, tu nunca mais vai esquecer, Isadora. Tu nunca mais vai esquecer. CCFP é o quê? É coerência, coerência e coesão, que é a estruturação do texto, é, é a parte de funções da linguagem, e por último, a língua como patrimônio, tá bom? É o patrimônio linguístico. Tô anotando aqui no chat para vocês. É isso daí, a parte de CCFP, beleza? Tranquilo? E aí, Eduardo, é só isso? Não, 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 não. Eu pediria só mais uma coisa para vocês. O famoso, o famoso simulado semanal. Eduardo, toda semana eu faço simulado de linguagem de primeiro dia? Sim, toda semana. Toda semana você faz simulado de primeiro dia. Ah, Eduardo, mas no meu cursinho, lá vai ter, por exemplo, simulado de segundo dia no domingo. Pois, meu amigo, separe um outro dia da semana para você fazer um simuladozinho de primeiro dia, tá bom? É essencial. Para quê? Para que você nunca fique distante, sabe? Você ficar ali uma semana e pouco sem fazer um simulado de linguagens. E é justamente, eu gosto de chamar o seguinte. Não sei se vocês conhecem o Mairo Vergara, aquele professor de inglês. Ele fala um negócio muito interessante, que é quando você está aprendendo inglês com ele, ele fala, rapaz, quando chega em uma escola tradicional, na escola tradicional, o que que vai acontecer? Lá tu vai para a cultura inglesa, sei lá. Não tô falando mal da cultura inglesa, viu? É, mas quando tu chega lá, tu vai aprender o verbo to be, aí tu vai aprender tudo aquilo de gramática, e tu aprende palavras o quê? Nichadas. Eu tenho certeza que quem fez curso de inglês aqui, tradicional, aprendeu o que que era book, aprendeu o que que era table, aprendeu o que que era, sei lá, the book is on the table. Aí, quando tu vai, por exemplo, são palavras meio que nichadas. Ele diz que é você estar na piscininha. Mas quando tu chega, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tu chega em um país afora, tu vai ter todo tipo de palavras sendo te desafiando. Então, tu tem que se lançar ao mar. Eu gosto de dizer, você vai fazer esse simulado semanal aqui, porque você não vai ficar somente nas questões aqui confortáveis do conteúdo que tu acabou de estudar. Tu vai se lançar ao mar. Não fique apenas na piscininha. Aqui, ó, estudar somente isso é estar na piscininha. E o João perguntou aqui, melhor fazer o SAIS ou o Bernoulli? João, SAIS está muito mais parecido com o Enem, tá bom? SAIS, os últimos dois, o SAIS do segundo semestre do ano passado, eles foram muito, mas muito, mas muito melhores, tá bom? Do que o Bernoulli. Bernoulli, tu recomenda fazer? Recomendo. Inclusive, é um dos simulados que, assim, que eu mais me divirto respondendo. Porém, ele tem um grande probleminha que ele diverge um pouco do Enem, tá bom? Ele diverge um pouquinho do Enem. Mas, assim, não é um pecado, não. Eu diria que, se tu quer aprender muito bem a parte de gêneros opinativos, que é essa C7 aqui, no Bernoulli tu aprende muito bem mesmo. Então, assim, para cada simulado que a gente tem, eu sei exatamente como utilizá-lo. Não é para você simplesmente, o Bernoulli cobra umas questões que não caem no Enem. Não, não é para descartar o simulado, não. Mas cada simulado tem o seu dom.
E eu digo que o Sais hoje ele conseguiu se superar no final do ano passado. Eu tinha feito algumas críticas, mas o Sais do ano pa os últimos Sais, realmente, ó, chuchu.